Vamos mergulhar fundo hoje em um dos argumentos mais importantes e até lógicos de toda a fé cristã. A gente está falando daquele que o apóstolo Paulo apresenta lá em 1 Coríntios, capítulo 15. É, na verdade, uma defesa muito poderosa da ressurreição. A ideia aqui é ver como ele constrói esse raciocínio peça por peça. Então, para a gente entender bem, nosso roteiro vai seguir exatamente a linha de raciocínio do Paulo. Primeiro, a gente começa com a base de tudo, o cerne do Evangelho. Daí, vamos para uma pergunta bem inquietante que aparece no meio do caminho. Depois, a gente vai ver o que acontece se tirarmos a ressurreição da jogada. Spoiler, é um desastre. E aí a parte boa. Cristo como as primícias, a ideia de um corpo totalmente novo e o grande finale, a morte da própria morte. Olha que interessante, o Paulo não chega com nenhuma novidade. Pelo contrário, a primeira coisa que ele faz é, dar um passo para trás e lembrar o pessoal de Corinto daquela mensagem central, a mensagem que eles já tinham recebido. É como se ele dissesse, vamos voltar para o alicerce, para a base onde tudo se sustenta. E qual é essa base? É aquilo que o próprio Paulo diz que recebeu e entregou. São 4 pontos bem diretos. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ele ressuscitou no terceiro dia. E quarto, e muito importante, ele apareceu para um monte de gente. Esse é o ponto de partida. Não tem negociação aqui. Todo o resto do argumento depende disso. E aqui a coisa fica muito séria. É fundamental perceber como Paulo sustenta isso. Ele não está falando de uma filosofia, de uma ideia abstrata, não. Ele está falando de um evento com testemunhas. E aí ele começa a listar. É uma lista impressionante. Cefas, que é Pedro, os 12, depois mais de 500 irmãos de uma vez só, e ele até faz questão de dizer, olha, a maioria deles ainda está viva, pode ir lá perguntar. Depois Tiago, todos os apóstolos e, por último, ele mesmo. A base do argumento não é teoria, é evidência. São testemunhas oculares. Ok, então o fundamento está estabelecido, certo? A base está sólida. É aí que o Paulo vira o foco para o problema real. Porque, pelo visto, estava rolando uma ideia contrária lá na comunidade. Uma dúvida, uma sementinha de dúvida que ameaçava botar toda essa estrutura abaixo. E é aí que vem a pergunta central, que o Paulo joga na mesa quase sem acreditar. Ele fala, peraí, se a gente vive pregando que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que pode alguns aí no meio de vocês estarem dizendo que não existe ressurreição de mortos? Ele basicamente expõe a contradição na cara de todo mundo. É uma lógica implacável. E agora a gente entra na parte da desconstrução lógica. O Paulo não só fala, vocês estão errados. Não, ele é muito mais didático. Ele mostra o efeito dominó, o desastre que essa dúvida causa. Ele usa uma sequência de se, então, para mostrar como uma peça derruba a outra, até não sobrar nada em pé. A primeira peça do dominó a cair? A nossa pregação. Se não existe ressurreição, então o que a gente está fazendo aqui? Anunciar essa mensagem se torna uma coisa vazia, sem sentido nenhum. É inútil. E se a pregação é inútil, o que acontece com a fé de quem ouve? É o segundo dominó. A fé também se torna inútil. A confiança que foi colocada nessa mensagem simplesmente evapora, perde o chão, vira pó. Mas a coisa fica ainda mais grave. Pensa bem, se Cristo não ressuscitou, então todos que dizem que ele ressuscitou, Pedro, os apóstolos, o próprio Paulo, eles não são só pessoas enganadas. Eles são mentirosos, falsas testemunhas. E o pior de tudo, eles estariam mentindo sobre Deus, dizendo que Deus fez uma coisa que, na verdade, não fez. A acusação é pesadíssima. E aí o colapso chega no nível teológico e muito pessoal também. A ressurreição é a grande prova da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Certo? Sem ela, essa vitória simplesmente não aconteceu. Ou seja, o problema central do pecado, o motivo de Cristo ter morrido, continua lá, sem solução nenhuma. E chegamos no fundo do poço, a consequência mais triste de todas. Se a esperança em Cristo vale só para essa vida aqui, então, nas palavras do próprio Paulo, os que creem seriam as pessoas mais dignas de pena em todo o mundo. A maior esperança se transformaria, na verdade, na maior tragédia. Depois de levar todo mundo por esse caminho sombrio, mostrando o desastre que seria a ausência da ressurreição, Paulo faz uma virada de 180 graus no argumento. Ele sai do senão e entra com uma afirmação, assim, poderosa e definitiva. Ele vira o jogo com uma frase curta, mas que muda tudo.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Essa é a grande afirmação. E aí ele usa uma imagem muito legal. Ele chama Cristo de as primícias. Pensa num agricultor que viu os primeiros frutos da colheita. Aqueles primeiros frutos são a garantia de que toda a colheita vem logo atrás. Então a ressurreição de Cristo não é um evento isolado. É a garantia de que a grande colheita, a ressurreição de todos, também vai acontecer. E para explicar isso, Paulo cria um paralelo, uma simetria perfeita. Ele diz: assim como por um homem, Adão, a morte entrou no mundo, por outro homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. É como se Cristo viesse para reverter o processo. Um traz a morte, o outro traz a vida de volta. É o grande contraponto da história. O Paulo era mesmo um argumentador brilhante, porque ele parece que já está ouvindo a pergunta na cabeça de quem está lendo. Tá bom, entendi, mas como? Como é que os mortos ressuscitam? E com que tipo de corpo eles vêm? Ele antecipa a dúvida, a questão prática, e não foge dela. Ele até formula a pergunta, como se alguém tivesse interrompido para perguntar isso. É uma questão sobre a mecânica da coisa, sabe? Qual é a física por trás disso? E para responder, ele não vai para uma teoria complexa. Ele olha para a natureza. A analogia que ele usa é genial, a da semente. Ninguém vai lá e planta uma árvore inteira, né? A gente planta uma sementinha. E essa semente, ela precisa morrer, ser enterrada, para que a vida que está ali dentro possa brotar como algo completamente novo, uma planta. A lógica é a mesma para o corpo. O corpo que é semeado na morte não é exatamente o mesmo que vai ser ressuscitado. Há uma continuidade, claro, mas é, acima de tudo, uma transformação profunda. E o Paulo detalha essa transformação em 4 contrastes bem fortes. O que é semeado na corrupção, ou seja, sujeito a estragar, ressuscita na incorrupção. O que é semeado em desonra, ressuscita em glória. O que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. E, finalmente, o corpo que é natural, físico, dá lugar a um corpo espiritual. Um corpo, segundo ele, perfeitamente adaptado para uma nova realidade. E com isso a gente chega no clímax de todo o argumento. É um momento quase poético, triunfante. Aqui, a morte deixa de ser só um evento biológico e se torna um personagem, um inimigo, que está prestes a ser derrotado de uma vez por todas. Paulo então revela o que ele chama de um mistério. Ele diz que essa transformação final não vai ser algo demorado, um processo, vai ser instantâneo, num momento, num abrir e fechar de olhos. E nesse instante, o que é mortal se veste de imortalidade. O que é corruptível se veste de incorruptibilidade. É uma mudança total e súbita. E aí vem o grito de vitória. É uma provocação direta ao inimigo que foi derrotado. Ele cita o Antigo Testamento para perguntar, quase debochando: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte, que parecia a força final, invencível, perde todo o seu poder. Perde a sua arma, que Paulo diz que era o pecado. E depois de toda essa construção, o argumento aterrissa na conclusão prática, o portanto da história. A ideia é, por causa de tudo isso, porque a ressurreição é uma certeza, o que se faz aqui e agora importa. Ganha um significado que vai além desta vida. O chamado final é para ser firme e inabalável, porque o trabalho no Senhor não é em vão. Não acaba quando a vida acaba. Isso deixa uma reflexão no ar, né? Se essa conclusão é o pilar de tudo, como isso deveria então transformar a maneira como se vive o dia a dia?